tarde. Hoje vamos estudar o capítulo 9, que tem como tema central a organização do espaço nordestino. Bem, a formação do espaço geográfico nordestino o Nordeste compreende uma área a cerca de 1,5 milhões de quilômetros quadrados, que é aproximadamente 18% do território brasileiro, que equivale a uma porcentagem de 28% da população brasileira. Essa região foi a primeira a ser ocupada pelos portugueses no início do século XVI ao século XVII. Bom, no Nordeste, o que predominava muito era o plantio de da cana-de-açúcar, que em 1530 iniciou-se no litoral nordestino o cultivo da cana-de-açúcar, que teve bastante lucro, porém assim como muito lucro, teve muita exploração assim, no sentido de pessoas, escravos. Antigamente era índios, aí com a chegada dos escravos no Brasil, os escravos começaram a exercer essa função de trabalhar, era um trabalho exaustivo. A cultura a cultura da cana do Nordeste colonial tinha como base o latifúndio de propriedade, ou seja, a escravidão, que a princípio utilizou-se da mão de obra, como eu já havia falado, que era indígena, e depois passou para os escravos. Tiveram muitos lucros nessa época a sociedade nordestina era formada pelos senhores de engenho e suas famílias pelos escravos indígenas ou negros, que respondiam à maior parcela da população e alguns assalariados, ou seja, eles tinham o domínio próprio, aqueles senhores. Também houve um período que surgiu a criação de gado e algodão, onde eles plantavam, ou seja, em razão das necessidades de mais terras para o plantio de cana, que estava no auge, né, como eu já havia falado, a produção e o aumento de números de bovino só crescia. E dessa forma, a criação de gado contribuiu para a ocupação das áreas mais ao interior dos atuais estados nordestinos, estruturando a pecuária e praticadas em grandes latifúndios do sertão e destinada. A partir da Revolução Industrial, segunda metade do século XVIII, com o desenvolvimento da indústria, houve a necessidade pelo algodão, né? Começaram o cultivo do algodão na colônia em razão da maior procura dessa matéria. E aí foi surgindo. E destacaram-se nessa atividade inicial o Maranhão e depois o sertão nordestino, Pernambuco, Bahia. Esses lugares eram que estavam bastante ganhando essa produção de algodão, que era voltada para o mercado exterior, ou seja, era exportada. A distribuição de renda, de acordo com esse desenvolvimento que vinha tendo, esses lucros dos senhores, a distribuição de renda não era igualitária. Sempre tinha aqueles que ficariam com mais e os mais pobres ficariam praticamente com nada, né? A melhoria da distribuição de renda no Nordeste depende, entre outros fatores, de uma contribuição política para a infraestrutura, para a distribuição de água, coisas que são necessárias. O desequilíbrio da distribuição de renda e a pobreza provocaram um menor poder de consumo da população nordestina, ou seja, sem lucro, como é que vai consumir, como é que vai comprar para crescer a economia, né? Aí os programas sociais do Nordeste, que já vieram no ano de 2000, o governo federal desenvolveu alguns programas sociais existentes no Brasil. Metade das famílias beneficiadas por esses programas únicos está no Nordeste, ou seja, eles tem mais desses beneficiários no Nordeste. Com ele, o governo federal tem conseguido transferir renda para a população mais carente, visando combater a pobreza e diminuir a desigualdade. No entanto, nos dados do IBGE, esse programa de transferência de renda não tem proporcionado um ritmo mais forte de geração de emprego e registro de carteira de trabalho, entre isso.
Então, o Nordeste tem a subdivisão, que é dividida entre o Agreste, que é uma área entre a zona da mata e o clima tropical, a zona da mata, que é mais povoada, seu nome faz referência à Mata Atlântica, e tem o Sertão, que apresenta muitos rios temporários e índice pluviométrico, e o meio Nordeste, que é uma área de transição entre o sertão e a Amazônia. Bem, a economia no Nordeste. Historicamente, a economia no Nordeste, da região Nordeste, teve baseada principalmente na agroindústria do açúcar, como eu já falei no início, e no cultivo do cacau e na pecuária. Há algumas décadas teve início o desenvolvimento de lavouras, de fruticultura para exportação de áreas do Vale do Rio São Francisco, nos estados da Bahia, de Pernambuco. O sertão é visto como um espaço favorável a atividades econômicas. Aí mais em diante é o petróleo, que é explorado no litoral e na plataforma continental. Os polos industriais trazidos próximos às grandes cidades, ou seja, entre esses meios de lucro há também aquela destruição daquelas áreas nas indústrias, porque nem todos cuidam do meio ambiente. E apesar de ter todo esse desenvolvimento, ainda há aquela renda baixa, aquele nível baixo de desenvolvimento, onde muitos moradores do Nordeste se deslocam para